Professor, você já se perguntou como diferenciar e intervir em sala de aula com crianças com TPAC, TAG, TOD, TDAH e TOC? Eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui da Rema Neuroeducação, e eu trouxe o professor Gustavo Taylor, que é especialista em transtornos, para desvendar conosco as melhores estratégias de intervenção. Então fique comigo até o final. Não esqueça, tá? Inscreva-se no canal, ative o sininho para você não perder essas dicas valiosas que com certeza vai transformar suas práticas pedagógicas. Professor, a aula é toda sua. Pessoal, eu sou graduado em psicopedagogia, tenho algumas especializações aí na área da psicopatologia, da psicofarmacologia, da psicanálise, tenho aí mais de 18 livros escritos na área da educação e da saúde, né, especificadamente na área da psicopedagogia, da psicologia, da educação especial, e eu quero compartilhar um pouquinho desses anos de experiência com vocês. Eu atuo tanto na área clínica quanto na área educacional. Deixo aqui o meu contato na rede social para vocês, fiquem bem à vontade. Eu sempre digo que é uma porta de entrada para muitas discussões, para a gente continuar mantendo esse vínculo, né? Vocês sabem o que é TAG ou TOC? TOD, muito provavelmente eu sei que vocês já ouviram falar. TDAH também. Mas essas outras siglas não são tão corriqueiras assim, não é verdade? Pois bem, então vamos conversar. Vamos iniciar aí as nossas discussões acerca desse movimento. Vamos falar sobre PAC. O que é o PAC, professor Gustavo? Processamento Auditivo Central. Muitas pessoas acreditam que eu escuto apenas pela parte anatômica, né? Pelo ouvido, por todo o sistema auditivo. Certo ou errado, professor Gustavo? Errado, né? O aparelho auditivo, ele é um aparato físico, anatômico, que me dá possibilidade de receber estímulos do ambiente. Só que esse estímulo, ele vai ser captado pelo meu sistema nervoso periférico, levado ao meu sistema nervoso central, processado, certo? E interpretado. Beleza? Mas, professor Gustavo, e a questão do próprio processamento? Pessoal, isso é uma questão fisiológica, de funcionamento. Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender, a diferença de anatomia para fisiologia. Anatomia é a parte física, fisiologia é o funcionamento dessa parte física. Logo, eu tenho um terceiro conceito, anatomofisiologia, certo? Beleza, pega aí essa visão. E aí, pessoal, o processamento auditivo central, ele precisa tanto da parte física quanto da parte fisiológica, do funcionamento, desse processamento neurológico. Quando este processamento neurológico possui determinadas falhas ou possui um funcionamento diferente, acontece o quê? Uma dificuldade nesse processamento auditivo, nessa recepção e nesse processamento dessa informação. Então, percebam, o aparelho auditivo está em perfeito funcionamento. Anatomicamente, fisicamente, ele está impecável. Contudo, entretanto, todavia, o que está acontecendo aí é que o processamento auditivo, cognitivo, neurológico está dificultando essa percepção, essa recepção e essa interpretação desse estímulo sonoro. Certo, pessoal? Às vezes, a gente pensa assim, ó,
Ah, mas eu sou pedagogo, eu sou formado em matemática, eu sou formado em geografia. Eu preciso disso? Precisa, porque vocês estarão de frente com estes estudantes. E como que eu faço? Sabe aquele estudante que você está de frente para ele, você repete a informação 10 vezes, ele fala assim, hã? Até vira rostinho assim, ó, para te ouvir melhor. Hã? Não entendi. Hã? A criança entende, escuta, perdão, a criança escuta, recebe a informação, mas não processa. Ela tem dificuldade nesse procedimental do entendimento, tá? E aí vocês falam assim, ó, prof, então é uma criança que tem deficiência auditiva? Não, não é uma criança que tem deficiência auditiva. Deficiência é algo muito voltado para as questões físicas, sensoriais, certo? Essa criança, ela possui uma questão neurológica, permanente, mas neurológica, o que diferencia de uma deficiência, né? Nessa questão também vale mencionar que ela se torna um transtorno porque também afeta questões aí voltadas para o psíquico. E é um transtorno que se assemelha muito com o TDAH. Geralmente, quando nós estamos fazendo o processo de avaliação e de diagnóstico, nós precisamos solicitar também um exame do processamento auditivo central, por quê? Para a gente não confundir e fechar uma hipótese diagnóstica errada, certo? Então, observem aqui, ó. O PAC refere-se à eficiência e à efetividade com que o sistema nervoso auditivo central utiliza a informação auditiva. Ou seja, essa informação é recebida, mas ela não é processada com qualidade. Pensando isso em sala de aula, significa que esse professor está expondo o conteúdo, está pensando em estratégias de metodologias ativas, mas esse estudante não consegue processar isso, não consegue dar significado a tudo isso e não consegue generalizar, ou seja, ele não consegue aplicar isso em outros contextos porque ele não aprendeu. E isso se confunde também, tem muitas pessoas que dizem assim, nossa, a memória do meu menino tá tão ruim, ou o professor diz assim, nossa, a memória do Joãozinho tá tão ruim. Só que não é a memória, é que ele não está processando informação. Então ele não memoriza porque não consegue, não significa. Eu só vou ter um processo de memorização, e lembrem-se, memorizar não é decorar, memorizar é internalizar. Ele só vai internalizar a informação quando ele dá um significado para ela. A criança, a pessoa com TPAC, ela tem essa dificuldade, tá? Então, vamos entender que o PAC, gente, só uma diferença. PAC é processamento auditivo central. É a habilidade que todos nós possuímos. E o TPAC é o transtorno do processamento auditivo central, beleza? Então, nós temos o seguinte, ó, que o TPAC ele é o conjunto de habilidades específicas das quais nós, seres humanos, depende para compreender o que escuta. É uma atividade mental, por isso que a gente configura ele como um transtorno, tá? Isto é, uma função cerebral e, assim sendo, não pode ser estudada como um fenômeno unitário. Como assim, professor Gustavo? Como sendo uma única coisa, como sendo de causas unifatorial. Né? O surgimento do PAC, ele é multifatorial, ele é multiaxial, ele pode se dar por N questões. As literaturas dizem que podem ser por questões ambientais, por questões pré-natais, por questões de nascimento, por questões genéticas. Então, não existe uma única causa, não é unicausal, tá, pessoal? Então, pode estar atrelada com todos esses elementos, certo? E pensando também no PAC, gente, é muito interessante dizer isso, porque
não é em qualquer lugar que a gente escuta falar sobre esse transtorno. Não existe muita literatura que nos diz a forma específica dos professores atuarem estrategicamente em sala de aula. E o TEPAC, o processamento auditivo central, ele é definido, então, como um déficit. O que é déficit? Um desvio, uma dificuldade em um ou mais processos auditivos centrais, sendo caracterizado por uma ou mais alterações nas habilidades de localização e lateralização sonora. Vejam bem, quando eu falo de lateralização sonora, essa pessoa está recebendo a informação, mas ela não sabe onde ela tem que processar primeiro. Sabe quando você está em um lugar e a pessoa te chama, e a voz dessa pessoa vem bem baixinho, e você não consegue saber se essa pessoa está chamando você, ou se está chamando alguém que está próximo, e você não consegue entender, não consegue processar, não consegue entender e saber qual vai ser a sua próxima decisão? Se responde, se não responde, se fica quieto. É mais ou menos isso, tá? Uma forma bem didática de explicar. Certo, pessoal? Então, essa pessoa tem dificuldade em quê? Discriminação auditiva, reconhecimento auditivo dos aspectos temporais da audição, como, por exemplo, resolução aí, de mascaramento, integração e ordenação temporal. É uma criança que costuma ter dificuldade de equilíbrio. Tá, pessoal? É uma criança que tem uma percepção de processamento um pouquinho mais lentificada. Você fala com ela, ela vai te responder depois de um tempo. É uma criança que pedagogicamente precisa de suporte constante, tá? É uma criança que precisa de um atendimento especializado. E como que se faz, pessoal, esse diagnóstico? Né? Como que é o diagnóstico da criança com TEPAC? Primeiro, eu sempre digo o seguinte, né? A criança apresenta dificuldade de aprendizagem. A primeira coisa que tem que se fazer, gente, é procurar um psicopedagogo, tá? Ponto. Por que que eu digo isso? Não adianta nada a gente pegar essa criança que está com dificuldade de aprendizagem ali e levar no neurologista. Primeiro, por quê? O neurologista vai mandar voltar. Mãe, faça aqui uma avaliação psicopedagógica e depois você volta para cá. Só que assim, no processo de avaliação psicopedagógica, né, lá na clínica, junto com o psicopedagogo, ele já vai perceber, olha, tem um possível TEPAC aqui. Antes, mãezinha e paizinho, de te encaminhar para o neurologista, eu vou te encaminhar para fazer uma avaliação fonoaudiológica, uma avaliação do transtorno do processamento auditivo central. Então, quem faz essa avaliação? O fonoaudiólogo. Adianta eu ir direto no fono? Não, gente. É interessante que vá primeiro no psicopedagogo, porque eu sempre digo o seguinte, o psicopedagogo ele vai ser o mediador de todo o processo. Tá? Ele vai mediar o processo, ele vai dar os caminhos para essa família, tá? E acaba que, muito provavelmente, no final dessa avaliação, essa criança vai ter que retornar para fazer uma intervenção. Então, vejam, vá no psicopedagogo, faça a avaliação psicopedagógica, o psicopedagogo vai conseguir ter discernimento de quais são os próximos passos, vai ser basicamente uma avaliação e uma assessoria, tá? O diagnóstico do TEPAC, gente, ele é multiprofissional, porém, contudo, entretanto, todavia, ele tem um exame específico que quem realiza é o fonoaudiólogo, tá? Esse exame do TEPAC, ele pode ser feito, se eu não estou enganado, a partir dos 6, 7 anos de idade. Por quê? Porque a criança precisa ter uma estrutura cognitiva para responder ali o que é solicitado pelo psicopedagogo, pelo fonoaudiólogo durante ali o exame, tá, gente?
Então, pessoal, a criança com TEPAC, o que ela vai ter aí de dificuldade? Na localização e lateralização sonora, ou seja, não sei de onde está vindo esse som, então não sei se eu vou responder, né? Habilidade para identificar a fonte sonora, a inabilidade para identificar a fonte sonora e reconhecer a sua procedência no espaço. Ou seja, vamos supor, você está numa sala de aula enorme e essa criança senta na quarta carteira da fileira do canto, né? Daí você fala, Luiz, o Luiz não vai saber se é o professor que chamou, se é o aluno da frente que chamou, o aluno de trás que chamou, o aluno do lado que chamou, o aluno do outro lado da sala que chamou. Por quê? Porque ele não consegue se localizar lateralmente com o processamento sonoro, com o estímulo sonoro que está vindo do ambiente, certo? Essa pessoa também tem dificuldade na discriminação auditiva. O que é a discriminação auditiva? Habilidade para distinguir um som de outro. Ou seja, aquela criança que vai ficar perguntando, não entendi, pro. Repete. E aí você fala A, ela entende Bá. Você fala Z, ela entende C. Né? E olha só como é parecido alguns elementos com o TDAH e, em alguns momentos, com a dislexia. Né? Por isso, pessoal, que o conhecimento profundo, assertivo, teórico, técnico e prático dos transtornos faz com que a gente, tanto que nós que somos professores, que eu também sou, quanto nós que somos profissionais clínicos, consigamos tomar decisões verdadeiras. Pessoal, o que existe de diagnóstico errado não é brincadeira. E não só de TEPAC, mas de autismo, TDAH, dislexia, descalculia, disgrafia. Nós estamos vivendo uma pandemia de diagnóstico errados porque as pessoas não têm conhecimento daquilo que estão fazendo. Né? E isso é muito perigoso, porque isso é uma questão de saúde pública. Certo, pessoal? Eu sempre digo isso. É uma questão de saúde pública. Beleza? Então, vamos lá. O que mais que essa criança tem? Dificuldade no reconhecimento de padrão auditivo. O que é o reconhecimento de padrão auditivo? Habilidade para determinar semelhanças e diferenças entre padrões acústicos. Eu sempre brinco assim, é uma criança que tem dificuldade também de reconhecer o sinal sonoro da escola que representa a saída para o recreio. Por quê? Ela tem dificuldade na sua localização temporal, tempo e espaço. Se na escola tem 2 tempos de recreio, aí esquece. Você, enquanto professor, você, enquanto profissional, orientador educacional, pedagogo, gestor, né, que está em contato com essa criança, vai precisar orientar ela nas atividades, nos tempos e nos espaços escolares. A rotina, aquela mesma rotina que a gente usa na educação infantil e para as crianças com TEAs, é extremamente eficaz nesse trabalho aí com o TEPAC. Olha que legal, levei minha filha na psicopedagoga e ela pediu o PAC, e passei minha filha. Olha que legal. E é esse movimento, pessoal. O psicopedagogo, eu brinco assim, lá na clínica, tá? Eu falo com as meninas assim, o psicopedagogo faz acontecer. A gente não tem bola de cristal, mas a gente faz mágica, né? A gente acolhe essa família, explica para essa família o que, em muitos momentos, os outros profissionais não explicam. Geralmente, né, alguns profissionais falam assim, olha, mãezinha, tá aqui o diagnóstico, tá aqui o exame, e essa mãe, esse pai, esse cuidador, sai desesperado desse consultório, desse espaço. E aí, cai lá pra gente na clínica, a gente tem todo esse cuidado, esse manejo, a gente escuta essa família, é muito um processo, pessoal, terapêutico. Eu sempre digo o seguinte, não tem psicopedagogo
bom se ele não entende o sistema familiar. Tá, pessoal? Nós precisamos nos colocarmos no lugar da família. E quando eu falo nos colocarmos no lugar da família, não é só dizer assim, ai, mãezinha, eu entendo. Não, a gente não entende, né? Aliás, pode ser que a gente entenda, porque talvez a gente tenha ali um filho com alguma característica assim. Mas se eu não tenho, é difícil falar eu entendo, né? Então, vamos mudar o discurso. Nós vamos dizer assim, ó, olha, mãezinha, olha, paizinho, eu estou aqui para te escutar e eu estou aqui para te ajudar. Tá? Esse, pessoal, é o movimento adequado. Certo? Nós temos o quê, gente? É uma criança que tem dificuldade na figura fundo, habilidade de reconhecer a fala do ou, a fala ou o ou, outros sons, quando sinais competitivos estão presentes. Como assim? Nós temos muitos estímulos ao mesmo tempo. Essa criança, ela não consegue localizar, focar a atenção em apenas um estímulo. Sabe aquela atenção seletiva, né, que a gente foca numa atividade? Nós podemos falar dessa atenção seletiva até mesmo na questão auditiva. Ela não consegue selecionar o estímulo sonoro para a qual ela precisa naquele momento, porque tem uma grande quantidade de coisas. Tem uma dificuldade aí, tem um aumento no tempo de resposta, né? A gente solicita, ela vai processar. Sabe o que eu brinco, gente? Seguinte, sabe quando você está ligando o computador, que aparece aquela rodinha assim de carregando? Então, é a criança com PAC, ela fica ali, ó, processando. Então, se essa criança está processando demais, significa que ela não entendeu. Então, tente explicar de outra forma, com palavras mais simples, tá? E dificuldade do mecanismo de audição, de atenção auditiva. Algumas estratégias, pessoal. Primeiro, a mais básica de todas, né, que é o posicionamento do estudante próximo ao professor. Por quê? Eu preciso ensinar essa criança a reconhecer pistas visuais, principalmente aqui, ó, da minha musculatura da boca, tá? A gente precisa ensinar essa criança a reconhecer microexpressões faciais, usar sistemas de ampliação sonora, quando for o caso, reforçar instruções orais e de maneira objetiva, falar de forma clara e pausada, precisamos ter essa preocupação, utilizar uma variedade de modalidades de aprendizagem, e aí eu falo sobre a multissensorialidade, que é entender o tipo de inteligência da pessoa e trazer esses elementos, se ela é mais visual, auditiva, sinestésica, sonora, né? Utilizar gestos e expressões para indicar quando você está falando. Ah, pessoal, vamos lá para o intervalo? Né? Vamos lá para o intervalo. Eu me gesticulo muito, então para mim não é um problema. Muito bem, gente. Finalizando então o TEPAC, vamos falar sobre ansiedade generalizada? Que eu brinco muito que ansiedade hoje, ela é o mal do século. Ansiedade é o mal do século, né? A gente fala aí sobre a depressão, né? Mas nós temos também a ansiedade que está nesse movimento também. Lá no DSM-5, vocês já ouviram falar do DSM-5? Não? DSM-5 é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. O DSM-5, ele é considerado o manual dos transtornos psicológicos, tá? Vamos dizer assim, que é a Bíblia da psiquiatria. E tem que ser, para quem trabalha com esse público-alvo, né, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, análise do comportamento, educação especial, até mesmo, né, os gestores de escola, né, tem que conhecer de DSM-5 para tentar descortinar, entender o que está acontecendo com as crianças ali na sala de aula, na escola, né? Esse comportamento se justifica por isso, né? E aí nós temos o seguinte, que lá no DSM nós temos o capítulo de transtornos ansiosos. Dentro dos transtornos ansiosos, nós temos as fobias, nós temos o mutismo seletivo, nós temos a fobia social, ansiedade social, perdão. Nós temos, se eu não me engano, a ansiedade induzida por
medicações, né, substâncias químicas, e uma delas é a ansiedade generalizada, ou comumente conhecida como TAG, né? A gente precisa diferenciar o seguinte: eu sou uma pessoa ansiosa ou eu sou uma pessoa com características ansiosas. Existem diferenças, tá? Tem gente que fala assim, hoje eu tô ansioso. Gente, a pessoa com ansiedade generalizada, a ansiedade ela é um transtorno que precisa ser tratado, tanto com terapia quanto com medicamento, porque ela paralisa. A ansiedade paralisa, tá? A ansiedade propriamente dito, a TAG, ela paralisa, ela gera aquela sensação de frio no estômago, ela dá calafrios. Isso é ansiedade. Quando a gente fala assim, nossa, acordei meio ansioso hoje, não é a TAG, mas é um sintoma ansioso. Esse sintoma, essa característica ansiosa, ela pode evoluir para uma TAG quando não cuidada, tá? Pode sim. Mas a gente precisa entender que tem essas distinções. Nós temos muitas medicações que tratam a ansiedade, né? Nós temos o sertralina, o escitalopram, o citalopram, né? Nós temos o lamotrigina, que é considerado hoje, que é chamado de Neural, né? Nós temos a bupropiona, Donarém, né? Nós temos uma série de medicações, claro, nem todas elas aplicadas a crianças, mas alguns crianças, outros adolescentes, outros podem ser usados pelos três públicos, criança, adolescente e adulto, mas que em muitos casos precisa ser associada à terapia, tá? E o que é a ansiedade, pessoal? É uma preocupação excessiva. Expectativa apreensiva. Expectativa, o que é expectativa? Aquilo que ainda não aconteceu. Então, se eu falo em ansiedade, é o quê? Uma angústia, um medo, uma apreensão de medo de que algo aconteça, mesmo que tenha uma possibilidade mínima de acontecer, ou é um medo incontrolável de saber o que de não saber, perdão, o que vai acontecer no futuro. Isso é ansiedade. E essa ansiedade, ela vai gerando o quê? Efeitos fisiológicos, tá? E essa ansiedade, pessoal, ela precisa estar manifestada, os sintomas na criança, por exemplo, ou na pessoa, por no mínimo 6 meses, tá? Que é o que o DSM-5 diz pra gente. E essa ansiedade, ela vai prejudicar aí tanto o desempenho escolar e o desempenho profissional, se for adulto, vai atrapalhar em outras áreas da vida. Olha só os critérios para o diagnóstico da ansiedade generalizada, de acordo com o DSM-5, ó. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fatigabilidade, dificuldade em concentrar-se ou sensação de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular, perturbação do sono. Afeta ou não afeta a aprendizagem? Eu tive uma professora na psicopedagogia que ela falava assim, ó, criança não aprende com sono. Criança não aprende cansada. Criança, quando tá brava, irritada, não aprende. E essa fala, gente, se justifica e se materializa pura e simplesmente nos processos ansiosos. Tem uma outra questão, que a criança também, ela costuma ficar ansiosa quando ela está com dificuldade de aprender determinado conteúdo. Nós temos um exemplo claro do que nós chamamos de ansiedade para matemática. É a mais comum de todas. A criança, ela fica angustiada, ela começa a nausear. É uma criança que costuma fazer xixi na cama um dia antes daquela aula. Por quê? Aquela aula para ela é tão enfadonha, é tão cansativa, na cabecinha dela ela não vai aprender,
Então, o corpinho dela faz o quê? Vai gerar sintomas, tá? Vai gerar sintomas. E esses sintomas vai acontecer o quê? Essa questão fisiológica, náuseas, dificuldade no sono, dificuldade de concentração, a nota vai cair, né? E quais são as dicas de trabalho em sala de aula? Ó, nós temos apresentação de técnicas de relaxamento. Digitem no Google depois, mindfulness, né? Que é técnica de relaxamento, meditação guiada, estabelecimento de atmosfera de respeito e empatia, onde o aluno se sinta à vontade para compartilhar os seus medos, criar um espaço onde as crianças se sintam seguras para expressar seus sentimentos e preocupações. Eu visitei uma escola uma vez, que a escola tinha uma salinha, para quando a criança se sentisse muito angustiada, ansiosa, a criança ia para lá, uma salinha multissensorial. Era bem interessante. E nós temos realizar exercícios de relaxamento durante a aula. Quando os meus meninos, né, estão muito cansados, eu sempre digo assim, ó, vamos parar o que vocês estão fazendo, levanta, vamos dar uma rodadinha no pescoço, e ainda fala assim, ó, para dar uma acordada neles. Quem está me ouvindo, bate 3 vezes. 1, 2, 3. Ou seja, dá uma despertada, né? Faço as técnicas de respiração, né? Vamos respirar durante 1 minuto, para quê? Esse movimento faz com que o cérebro se oxigene, tá? E essa oxigenação vai fazer com que essa criança tenha uma sensação melhor de bem-estar. Eu falo o seguinte, qual que é o segredo de quando nós estamos tendo uma crise de ansiedade, seja criança, seja adolescente, seja adulto? Parar, pedir essa criança para focar no seu rosto e respirar junto com você. Você toca na criança, nos bracinhos, pode pegar nos bracinhos ou dar a mãozinha e fala com ela, vamos respirar contigo. Tá, gente? Então, são aí algumas estratégias. Vamos passar um pouquinho, porque nosso tempo está avançando. Vamos falar de TOD, né? TOD, gente, transtorno positivo desafiante ou transtorno positivo desafiador. Gente do céu, eu falo o seguinte, é um dos transtornos mais complexos que existe para intervenção. Por quê? Ele é um transtorno que precisa de acompanhamento constante, psicopedagógico e psicológico. Porque a criança com TOD, ela tem um cognitivo preservado. Ela não costuma ter dificuldade de aprendizagem, mas ela tem um comportamento extremamente difícil, desafiador. É uma criança que tem é uma criança que tem um comportamento, uma conduta comportamental difícil. É uma criança que é extremamente... e para ser diagnosticada com TOD, tá, pessoal? Tem que ter o que nós chamamos aí de humor irritável, tá? Ou seja, uma criança que perde a calma com frequência, é uma criança que é sensível e qualquer coisinha incomoda, é uma criança que é raivosa, ressentida, é uma criança que tem um comportamento de questionamento constante, desafia a figura de autoridade, é uma criança que tem índole de vingança. Prof, como é que você pode falar isso de uma criança? Mas sim, e quem está dizendo isso não é o professor Gustavo, é o Manual Diagnóstico Estatístico, tá, pessoal? Por isso que eu digo que o TOD, ele tem uma complexidade muito grande, certo? Então, observem aqui, ó, comigo. O transtorno positivo desafiador, ou TOD, é caracterizado por um padrão persistente de comportamento, ou positivo ou desafiador, com dificuldade em aceitar regras, limites. Detalhe, não adianta você falar com o TOD assim, ó, vai sentar porque eu estou mandando. Quem manda nessa sala sou eu.
quanto mais você gritar, quanto mais você desafiar, esse ato de você impor para a criança com TOD, isso alimenta ela. Isso deixa ela com mais vontade ainda de desafiar esse professor ou esta figura de autoridade, tá? Em muitos momentos, nós temos que ser indiferentes, porque a criança com TOD, ela quer ser desafiada. Quando ela não é desafiada, ela perde a graça. Vai ser difícil? Vai. Ela vai incomodar? Vai. Mas quanto mais você desafiar, pior, tá? Algumas sugestões para os professores, gestores, coordenadores, né, profissionais que trabalham com clínica. Nós temos lá, ó, evitar fazer reclamações do aluno ao entregar aos pais na sala. Tem muito pai que fala assim, e aí, pro, tudo bem? Daí você fala, se comportou muito mal hoje, né, fulano? E olha para a criança. Tem que dar uma melhoradinha, né, pai? Não, gente, tem momento para isso. Existe conselho de classe na escola por um motivo, né? Qualquer reclamação deve ser feita aí via agenda ou em particular. As tarefas acadêmicas devem ser compatíveis com as habilidades da criança e a gente precisa ir reforçando isso. Eu sempre falo, gente, que uma técnica profissional que trabalha com TOD tem que entender minimamente de análise do comportamento, tá? Por quê? A análise do comportamento, ela é para autista? Foi pensada inicialmente para autista, né? Não. Nós temos uma abordagem na psicologia que se chama análise do comportamento. Depois foi se entendendo os benefícios grandiosos, profundos da análise do comportamento TEA. Só que a análise do comportamento ela também pode ser aplicada no TEA, no TOD, na pessoa com deficiência intelectual, e no TDAH, e no TOD, nos aspectos comportamentais, tem surtido muito efeito. Tá, pessoal? E nós temos alguns sinais verbais de não aprovação nosso para com a criança, perdão, de aprovação para com a criança. Por exemplo, o abraço, né? O tapinha de leve nas costas, na cabeça, né? Passar a mão no cabelo, muito bem, fulano. Colocar o braço em volta da criança, para essa criança se sentir o quê? Parte, pertencente. Geralmente a criança com TOD, ela tem muito esse comportamento porque as outras crianças a excluem. E é muito difícil incluir a criança com TOD, gente. Porque em muitos momentos ela já bateu na sala inteira e as crianças acabam tendo medo. Tá, gente? O que nós temos aí? Agora, a questão do TDAH, né? TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. No passado, a gente falava que era TDA, tá? Mas hoje, nos relatórios psicopedagógicos, psicológicos, a gente coloca a nomenclatura inteira, TDAH, e na frente nós colocamos o tipo de TDAH. Se é um TDAH hiperativo, impulsivo ou combinado, tá? O TDAH também, pessoal, ele pode ter não, ele é chamado pelo CID-10 de transtorno hipercinético, que é o F90, tá? O TDAH, nós sabemos que é a criança que tem dificuldade no processamento da atenção dividida, alternada, seletiva, difusa, né? É uma criança que tem uma agitação psicomotora muito grande e uma energia muito grande. Uma recomendação que eu digo para vocês é o seguinte, né? Se nós temos essa criança diagnosticada com TDAH, nós temos que trabalhar a psicoeducação com essa criança. O que é isso? Eu tenho que fazer com que ela se sinta representada, né? E esse livrinho de TDAH em quadrinhos, ele é maravilhoso, tanto para quem trabalha em escola, quanto para quem trabalha com clínica. Quando eu já recebo a criança laudada na clínica, eu uso esse instrumento, esse livrinho, e vou contando a história para a criança, para ela ir se sentindo representada, se sentindo parte, né? Algumas recomendações, vocês conhecem esses baralhinhos, né? Esses baralhinhos aí são estratégias de intervenção excelentes, que dá para a gente trabalhar tanto em sala de aula, quanto na clínica, né? Na clínica de forma individualizada e na sala de aula a gente pode dar uma cartinha para cada grupo de crianças
e pedir para eles fazerem um exercício ou responderem a questão num papel e depois apresentarem lá na frente, né? No foco, essa estratégia de foco é mais para adolescente, tá? O mindfulness ali, que é a estratégia de respiração, pode ser trabalhada tanto para crianças com ansiedade, TDAH, TOD, né? E nós temos essas aqui também, ó. Deixa eu mostrar para vocês. E aqui. Essas aqui, ó. Essa caixinha de ansiedade, que é extremamente bacana para trabalhar com as crianças ansiosas. E nós temos também essa caixinha aqui de TDAH, que a gente também trabalha o processo de psicoeducação e de entendimento da criança em relação ao seu diagnóstico. Não é propaganda, tá, gente? É porque o material é bom mesmo. Então, assim, nós precisamos ter essa concepção e essa compreensão de que tudo isso pode ser trabalhado nos dois contextos, contexto clínico e contexto também de sala de aula. Muito bem, gente. Vamos falar um pouquinho aí sobre TOC, né? O TOC, pessoal, transtorno obsessivo compulsivo, que também é conhecido como neurose obsessiva, né? Transtorno obsessivo compulsivo no DSM, né? E neurose obsessiva pela teoria psicanalítica, tá? Foi uma das primeiras, uma das tantas neuroses aí que Freud estudou. Nós temos, pessoal, primeiro que nós chamamos de obsessões. O que são as obsessões? Pensamentos, impulsos, imagens recorrentes e persistentes que em algum momento durante a perturbação são experimentados como intrusivos e indesejados, né? E causam acentuado sofrimento e ansiedade. O indivíduo tenta ignorar ou suprimir tais pensamentos e impulsos, mas em grande parte das vezes essa tentativa ela é fracassada. E nós temos as compulsões, que são o quê? Comportamentos repetitivos. Exemplo, lavar a mão, organizar brinquedos, organizar os materiais escolares, né? E que isso causa sofrimento, angústia e até mesmo lesões físicas nesta criança. O TOC, pessoal, ele precisa ser um transtorno medicado. Quando o grau é mediano para acentuado. Tem alguns casos que o TOC, quando ele é leve, ele pode ser trabalhado com terapia cognitivo-comportamental, mas quando os prejuízos são muito grandes, precisa atrelar a terapia cognitivo-comportamental ou até mesmo a terapia psicanalítica com a questão da medicação, tá? E o que esse professor, o que esse profissional, né, pode fazer aí com essa criança? Estabelecer um canal de comunicação, porque essa criança ela pode entrar em crise ali em algum momento na sala de aula, né? A gente precisa encorajar essa criança a falar e a compartilhar suas preocupações, porque a fala, como dizia Freud, é uma válvula de escape para os nossos pensamentos de angústia e de melancolia, tá? Colaborar com os pais, né, do aluno para a gente obter mais informações em relação ao transtorno. A gente precisa ser flexível, porque essa criança vai ter algum momento que pode desencadear nela essa crise, e isso pode gerar ali graus de perturbação, desconforto, de lesões muito grandes, e temos que lembrar que essa criança está conosco aí em sala de aula e ela está sob os nossos cuidados, tá, gente? E nós temos que entender uma estrutura necessária aí para a nossa sala de aula, né, pessoal? Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!